Então, pessoal, dando sequência, nessa ideia que nós estamos desenvolvendo, se nós temos aí uma seleção daqueles que seriam aí os melhores exemplos ou amostras, para a gente poder estudar essas amostras para ver mais ou menos como seriam, como seriam as qualidades que poderíamos rastrear ali e que poderiam ser aceitas como sendo qualidades que também poderiam ser encontradas na fonte. Afora a qualidade de ser consciente, de ter inteligência, de ter poder. Então todas essas pessoas que nós mencionamos aí, de certa forma, exerciam algum poder, tinham poder em suas mãos, e ao mesmo tempo eram pessoas extremamente inteligentes, não é? Jesus, Maria, São Francisco, Gandhi, Buda, são pessoas que eram pessoas muito inteligentes, conscientes da existência e extremamente filosóficos, não é? Extremamente filosóficos em termos da busca do sentido de existência. Muito bem. Além do mais, se nós pegarmos todas essas pessoas juntas, a gente precisa ver qual seria aí um traço característico que nós pudéssemos encontrar em todos eles simultaneamente. Então, nós teríamos aí então assim, uma das características principais que todos esses seres apresentam como um traço marcante da personalidade de cada um e que ao mesmo tempo nós podemos encontrar em todas essas personalidades é a preocupação com o outro, ou seja, a compaixão, o sentimento de compaixão, o sentimento de preocupação com o sofrimento do outro. Tá? Jesus tinha essa qualidade, Gandhi tinha essa qualidade, Buda tinha essa qualidade, Maria, São Francisco, Santa Teresa d'Ávila, Santo Antônio, os santos Vaishnavas, como por exemplo os santos devocionais da linha do Oriente, né? Mais especificamente eu estou falando aí no caso da Índia, não é? Como todos os grandes santos, os Kumaras, Narada Muni, os devotos mais recentes, como são o caso, como eu mencionei já, de Haridas Thakura, Srila Prabhupada, Chaitanya Mahaprabhu. Então, todos esses seres são marcadamente realçados com uma qualidade bastante evidente de compaixão. Então, são todos que se comportam na mesma natureza como compaixão, né? São compassivos. Então, a compaixão é uma qualidade intrínseca a todos os seres altamente evoluídos enquanto seres, né? Ou seja, quando o ser evolui ao seu ápice, que eles são considerados os mais perfeitos seres em termos de condição de autoconsciência, é assim que eles se comportam. A preocupação desse ser assim, com o próximo, proteger o próximo, cuidar do próximo. Isso é o que nós entendemos como amor ao próximo, né? E esse ato de querer abraçar o próximo, né? Como Madre Teresa de Calcutá, quer abraçar o outro, quer proteger o outro, quer cuidar do outro, não é? Quer assim, experimentar a felicidade que o outro experimenta na hora em que o sofrimento está sendo aliviado. Então isso daí é a natureza da compaixão. Então o ser evolui de um estado de ausência, não de ausência absoluta, mas de uma ausência da empatia manifesta, ou da ausência da compaixão manifesta, que é uma qualidade da empatia a compaixão, ela é a empatia desenvolvida, no caso, evoluída, não é? A compaixão, ela começa com a empatia. A empatia, ela diz respeito à capacidade que o ser humano tem de agir de tal maneira que não prejudique os demais, que respeite a privacidade, a liberdade dos demais. Então, quando todos respeitam a privacidade dos demais, a liberdade dos demais e a segurança física e emocional dos demais, isso é considerado empatia. Ou seja, quando o político não rouba, quando o policial não extorque, quando o comerciante não te trapaceia,
Então, ou quando você não trapaceia para tirar vantagem sobre outros, seja na fila do banco, seja no concurso público, enfim. Quando essa capacidade de empatia, ela está, vamos dizer assim, desenvolvida, ela está manifesta, então nós temos como expectativa de que a sociedade será um mundo melhor, ou a sociedade será um mundo mais tolerável, por assim dizer, em termos da convivência mútua entre os seres humanos. E é esse ideal que a humanidade busca. Todas as tentativas de reformas sociais, de reformas institucionais, de reformas religiosas, têm como ponto de partida a premissa de que vai haver com a reforma uma institucionalização expandida da capacidade do ser humano de ter empatia com relação aos demais. A premissa é essa. O resultado pode ser uma contradição, mas o ponto de partida é pelo menos a bandeira que se hasteia quando se precipita aí uma revolução, uma revolta, uma revolução, é sempre em nome da prosperidade para todos, da segurança para todos, da liberdade para todos. Então se explora esse ideal humano de encontrar um equilíbrio nos relacionamentos baseados na capacidade que o ser humano tem de ter empatia. Okay? Então é uma exploração do exercício da empatia. E na medida em que essa empatia ela vai se desenvolvendo, ela vai se demonstrando na sua maturidade, então esse é o momento que nós dizemos que há a compaixão, que é quando a compaixão floresce. E qual é a diferença entre empatia e compaixão? É que a empatia diz respeito somente ao aspecto em que eu vou agir de maneira que eu não vou prejudicar você, tá? Eu vou respeitar o seu direito e eu vou considerar isso como muito importante, inclusive para mim. A premissa é que eu respeito o seu direito, eu protejo os seus direitos e eu ajo de tal maneira que eu garanto os seus direitos de proteção física, psicológica, emocional e de convivência social comigo. Então isso é empatia. Agora, a compaixão é diferente. A compaixão já é um estágio mais avançado. Na compaixão eu não penso apenas em agir de tal maneira que eu não prejudique você. No estado de compaixão, a minha forma de pensar já é diferente. Eu vou pensar em agir de tal maneira que beneficie você no sentido de aliviar o teu sofrimento causado ou por você próprio ou causado por outros seres que não tinham empatia desenvolvida ou não tinham empatia manifesta ou cuja empatia era tão pequena que não foi possível interromper o processo de violência contra você e que por isso mesmo você agora está sofrendo. Como por exemplo, quando os políticos roubam e você não tem atendimento adequado no médico, no hospital, então eu como médico, digamos filantropo, abro uma clínica para dar assistência gratuita para as pessoas. Então, assim, a minha capacidade de agir com compaixão diz respeito ao fato da incapacidade que o governo tem de não ter empatia social, ou seja, de ter corrupção. Por isso, a compaixão normalmente ela se manifesta somente nos níveis em que dá assistência social, de cuidar dos demais, em termos físicos. Ela se manifesta num ambiente onde a empatia ela não está madura o suficiente para que as pessoas possam conviver sem se devorar umas às outras, sem enganar num nível intolerável umas às outras. Então, quando a empatia não está presente, ou seja, a capacidade ética e a empatia não está atuante, então ocorre aí as discrepâncias que acabam prejudicando os demais e com isso é necessário paliativos sociais em que aí entram as religiões, as sociedades filantrópicas para dar assistência aos pobres justamente pela falta de empatia dos governantes, dos líderes políticos que se utilizam dos recursos públicos para beneficiar-se a si mesmo, que é justamente essa capacidade de não ter empatia com o outro que convive com ele, né, no caso. Né? Já a compaixão tem essa
essa outra natureza, que é uma natureza superior. A compaixão, ela vem para demonstrar que não basta ser ético, é preciso ser proativo quando não há ética, ou seja, as pessoas querem cuidar das demais de forma que alivie o sofrimento das demais para suprir aí uma carência de uma empatia social. Então, é uma preocupação com o outro ser, isso é compaixão. Então, o ser evoluído, ele é normalmente compassivo. Dalai Lama, por exemplo, poxa, né, nós esquecemos de mencionar esse nome, interessante, falamos de tantos, esquecemos de mencionar o nome, porque a palavra compaixão veio agora na minha mente, eu me lembrei do Dalai Lama, né? Podemos também citar aí o Papa Francisco e outros nomes, né, e muitos mais outros que você aí pode ter surgido na sua mente, tá? Da sua própria experiência pessoal com seres ou pessoas evoluídas, né? Mas enfim, a questão é que nós podemos ver que a compaixão, o estado de espírito compassivo, é uma característica linear, intrínseca a todas essas pessoas que nós selecionamos como sendo os melhores entre os seres humanos, que seriam as amostras mais perfeitas para nós observarmos Deus. E aí já verificamos que são pessoas com muita compaixão. E justamente esse estado de compaixão, de desejo, de proteger, de salvar o outro, de aliviar o sofrimento do outro, é uma característica presente em todos eles. E por isso mesmo, não aparece muito a característica de prejudicar os demais, justamente pelo fato de que a compaixão está presente, a tendência a criar sofrimento aos demais não está presente. É como a luz estando presente, a escuridão não estará presente, né? Onde há luz, não há escuridão, como se diz o ditado, né? Bom, uma outra... mas a compaixão em si, ela não é absoluta. A compaixão é uma manifestação. A compaixão é a consequência de uma existência também. É uma qualidade do ser que existe. É uma capacidade que o ser que existe tem de manifestar em si esse estado psicológico, esse estado de espírito, né? Assim como a consciência é a consequência da existência, a compaixão é um estado da consciência. É uma variação da consciência, só que é a variação mais pura. É a variação mais elevada. É a variação mais perfeita da consciência. E quando essa compaixão ela está plenamente presente, nós temos aí seres que se comportam exatamente com a natureza maternal. Então eles se comportam basicamente como mães, que é a qualidade natural mais proeminente num ser que está vivenciando a experiência de ser mãe, é a compaixão. A compaixão é a manifestação natural dos sentimentos de uma mãe, né? E se nós observarmos, todos esses personagens que nós listamos aí, eles se comportam exatamente como mães, né? Por exemplo, Jesus Cristo, o comportamento dele é como de uma mãe. O que ele quer fazer? Cuidar, proteger, não é? Sarar, garantir que você terá um futuro melhor. É a preocupação de uma mãe. Inclusive ele dizia, venham aos meus filhinhos, né? Venham debaixo das minhas asas, que eu vou te proteger. Ou seja, é a natureza de uma mãe. Se você observar, essa qualidade maternal se expande para todos os outros. O Dalai Lama, o próprio Gandhi, a Madre Teresa, São Francisco, a própria Mãe Divina, né? Na qualidade da Mãe Maria. Enfim, a Chaitanya Mahaprabhu querendo abraçar os seus queridos devotos, a natureza proeminente de uma mãe, ou seja, são todos mães. Basicamente falando, tudo bem que eles podem estar nos corpos de personagens masculinos, entretanto, ou poderia ser no caso da Madre Teresa ou de Maria, de outras personalidades, em corpos de personagens femininos, entretanto esses espíritos, eles tem a manifestação da qualidade de ser uma mãe, naturalmente. Ou no seu estágio mais evoluído, o ser saindo da experiência, digamos, de ser uma rocha, um mineral,
evolui até a experiência de ser um ser tão evoluído que se comporta como uma mãe, que tem compaixão por todos, que quer abraçar a todos, quer proteger a todos, quer dar segurança emocional para todos, ou seja, basicamente uma mãe manifesta, ok? Muito bem. Só que, como eu tinha falado antes, nós não estamos considerando aí a possibilidade de que esses personagens sejam os seres que nós estamos analisando, tá? Nós não estamos olhando o personagem em si, a casca, o personagem é adquirido. Nós estamos falando do espírito, ou do ator, ou da atriz que é a alma, ou do ator que é o espírito, que está fazendo o papel do personagem. Então, se a gente tirar todas as cascas, por exemplo, tirar a casca Jesus, a casca Maria, a casca Gandhi, a casca Dalai Lama, se nós tirarmos a roupa, que é o personagem que eles estão usando, nós vamos verificar que nós encontramos aí seres, espíritos ou almas com essa qualidade de ser extremamente compassivos e maternais. Okay? Então a qualidade intrínseca que une todos eles, talvez eles possam ter metodologia ou pedagogia um pouco diferente uma da outra, em alguns casos, mas de um modo geral o comportamento linear emocional e o padrão filosófico é mais ou menos o mesmo, ou seja, o de uma mãe. Então nós estamos lidando aí com mamães divinas, não é? Manifestas na forma de personagens, pode ser masculino ou feminino, mas a natureza de uma mãe, de querer proteger, abrigar e nutrir e de dar a própria vida, não é? De dar a própria vida pelos seus filhinhos. É muito mais fácil uma mãe dar a própria vida para os seus filhos que um pai, sinceramente falando. A história demonstra que é muito mais fácil um pai abandonar os seus filhos e ir embora que uma mãe. A história mostra que a mãe é um ser com muito mais afinidade compassiva, até mesmo pelo próprio processo de produção de oxitocina, que é o hormônio que produz o sentimento de empatia, de compaixão, que ajuda, não é que produz, que ajuda, que torna mais fluídico, ou mais, assim, se espalha com mais facilidade o sentimento de compaixão, é a oxitocina, e é a mulher que produz. Então, e quando ela tem leite, é porque ela tem um filho, então ela produz isso em abundância. Então a oxitocina é o produto que nós podemos ver que é produzido pela mãe, né? É a compaixão. Então uma mãe, ela tem uma coragem muito maior de arriscar-se pelos filhos que o homem. Portanto, a natureza maternal, em termos de compaixão, ela é superior à natureza paternal. Tá? O pai, ele tem em si, não é que eu estou dizendo que o pai, eu por exemplo sou pai, eu sou pai de 2 filhos, eu tenho meu filho, tem 18 anos no momento, né, que é assim, uma inspiração para mim, para minha vida, para continuar buscando fazer desse mundo um mundo melhor, e tenho a minha filha, que é o meu xodozinho, que está inclusive aqui comigo nesse momento. Eu estou aqui agora na Coreia do Sul e ela está comigo aqui, um evento que nós estamos participando. Então, e eu sinto muito amor, eu sinto muita afeição, eu sinto muita compaixão por eles. Mas, quando um homem, ele desenvolve o senso de compaixão, o senso de amor profundo por seus filhos, ele se torna maternal. Por exemplo, eu sei que eu sou um pai meio mãe, por exemplo. Então, inclusive, para minha filha, tem muitas vezes essa característica de ser um pai e mãe. E isso torna o pai muito mais completo, mais doce, mais agradável para os filhos, né? E agora, quando o pai se torna muito completo, ele adquire ou ele manifesta qualidades da mãe, que é a capacidade de ter empatia, de compaixão, de estar ali junto nos pequenos detalhes, etc, etc. Então, mais uma vez, muito embora o pai seja um ser que ame muito os seus filhos, na medida em que ele tem qualidades maternais, junto com o fato de ele ser um pai, então ele se torna mais completo. Ok? E claro, a natureza, eu não estou falando, não estou assim, querendo fazer essa comparação tão de forma categórica, mas o que eu estou atendendo aí chamando a atenção para o fato de que a compaixão
por ser uma qualidade muito mais facilmente encontrado no princípio maternal, e que é uma qualidade especificamente produzido pelo ser que é a mãe, nós podemos verificar que essa qualidade de compaixão é a qualidade superior que um ser pode manifestar. E todos esses seres que nós selecionamos são compassivos. Ok? Jesus, Maria, então, e eles todos se comportam como mães da humanidade. Eles querem abraçar toda a humanidade e assim proteger a humanidade e fazer da humanidade uma grande família feliz e saudável. Enfim, esse é todo o sentimento de uma mãe natural, né? Claro que se uma ou outra pode acontecer de uma mãe ser talvez aí um problema. Claro, isso pode acontecer. Mas eu estou falando de um conceito universal, ok? De um conceito absoluto no sentido daquilo que nós entendemos como o princípio natural de uma mãe, que é o processo de compaixão. E uma mãe é isso que uma mãe quer. Quer todos os seus filhos juntinhos, vivendo felizes, saudáveis e, se possível, sem nenhuma gripe, se possível, e claro, com todo o sucesso e felicidade que a vida pode produzir. Esse é o sentimento natural de uma mãe. E é isso que nós encontramos nesses seres evoluídos. O que eles querem? Eles querem pegar todos os filhinhos que estão aqui perdidos nessa clínica, nesse planeta Terra, nessa terapia que é intensa, e eles querem levar para um lugar onde seja mais agradável, confortável, onde todos possam viver muito mais felizes e para sempre, que é o que uma mãe quer. A mãe quer que os filhinhos vivam para sempre. E só que na experiência de carbono, que é o corpo material, não é possível. E essas mães divinas, esses seres divinos, querem pegar todos os espíritos e levar para uma região transcendente, onde o espírito poderá viver para sempre, sem a experiência de ter que morrer. Esse é o sentimento de compaixão. Bom, muito bem, então a gente pega aí esse sentimento de compaixão absoluto que eles têm por todos os seres vivos, as entidades viventes, e a gente tem aí a essência do coração de Deus. Ok? Faz sentido? Presta atenção. Nós pegamos a qualidade, porque como essas são as amostras mais puras que nós encontramos, então é o mais próximo que nós conseguimos chegar da mente de Deus, ou da natureza psicológica de Deus, do ponto de vista da observação natural que nós podemos fazer apenas com a nossa inteligência, sem necessitar de recursos místicos, de recursos muito assim psicodélicos, ou de experiências super fantásticas, vamos dizer assim, com essa realidade transcendente. Esse tipo de observação qualquer ser pode fazer, você, eu, qualquer pessoa pode fazer, somente com observação inteligente. Então, não é necessário que nós tenhamos experiências místicas muito raras para que nós cheguemos a essa conclusão. A inteligência por si só é capaz de chegar a essa conclusão de que Deus, esse ser original, ele tem uma qualidade de compaixão dentro de si por experiência da observação direta dos espíritos que manifestam a qualidade mais pura de ser, que é a compaixão. Então, naturalmente, nós vamos encontrar na essência divina, no ser divino original, esse sentimento de ter o amor de uma mãe, a compaixão de uma mãe. Acontece que a diferença é que nós vamos encontrar essa qualidade de ter compaixão, como de uma mãe, na fonte original, ou seja, em Deus, na própria fonte original, só que numa qualidade ainda melhor e numa quantidade infinita. Ok? Isso é lógico. Mesmo que eu fosse, por exemplo, um ateu e não acreditasse em Deus, e eu tivesse apenas conjecturando a possibilidade da existência de Deus, eu teria que admitir essa mesma equação. Eu teria que admitir que se houvesse Deus, e se eu pudesse fazer um retrato de Deus, ou uma análise psicológica de Deus, eu teria que admitir que eu teria que encontrar essa qualidade de compaixão na essência, que seria Deus. Então, essa é uma condição que qualquer pessoa pode entender, independente se ela é religiosa, independente da religião que ela tem, independente se ela é ateu, se ela é ateia, independente agnóstica, independente de qual seja a posição teológica ou filosófica que uma pessoa pode assumir, hipoteticamente, a conclusão vai ser a mesma. É só
observar. Agora, a questão é a seguinte, a conclusão é a mesma que eu digo, é que se nós encontramos compaixão nessa quantidade nos seres que são os mais puros, agora é só pegar essa essência mais pura e aplicar na fonte original. É como, por exemplo, se eu pego na nascente, eu vou analisar o rio, eu pego a água na nascente, então eu tenho a água mais pura possível, eu analiso essa água mais pura possível, eu posso observar o que tem na fonte dessa água, né? Então eu vou no rio, pego a amostra mais pura possível para saber como é na fonte da água. Não é? Eu pego o sangue mais puro para saber como é o sangue, a amostra do sangue mais pura para saber como é o sangue na sua fonte, que é no corpo. Enfim, então nós pegamos essa amostra que são os mais puros possíveis e aí nós transferimos essa capacidade de ter essa pureza, essa leveza na fonte original, que seria a capacidade de sentir compaixão por todos os seres. E só que nós ampliamos isso para uma quantidade muito grande e numa qualidade, quem sabe até melhor ainda, né? Porque a fonte pode ser inclusive melhor do que o seu efeito aleatório. Ou o seu não o efeito aleatório, mas o seu efeito secundário, o seu efeito consequente. Bom, ok, tá? Mas um argumento que se pode dar a partir desse princípio, a partir dessa observação, é de que, bom, veja bem, se é um fato, o fato de que nós podemos encontrar no efeito tudo que nós encontramos na causa, ou olhando o efeito nós vamos entender completamente a causa, ou nós podemos apenas ampliar o que tem na causa, então poderíamos argumentar que o mal também pode ser encontrado numa quantidade infinita na causa. Porque uma vez que o ser humano, o espírito, né, na forma humana, manifesta a capacidade de fazer o mal, portanto, nós teríamos que necessariamente afirmar que se tudo que tem no efeito nós vamos encontrar na causa, então nós teríamos que encontrar também na causa, ou seja, na fonte original, uma quantidade de capacidade de fazer o mal imensa. Esse seria um argumento. Mas aí a questão é a seguinte, será que realmente tudo o que nós encontramos no efeito, nós vamos encontrar na causa, de fato? Pode ser que durante o processo pode ter havido interferências que tenham gerado uma diminuição da qualidade da causa original encontrada no efeito somente. E eu vou explicar isso daí no próximo vídeo, que eu vou fechar isso daqui para saber, para a gente poder dar um fechamento nessa conclusão. Por quê? Veja bem, um ser, a pergunta que nós fazemos, né, como a partir dessa observação que nós fizemos nesse vídeo, é que como é que um ser com essa quantidade de compaixão, com essa infinitude de bondade, de amor de mãe, então se Deus é um ser masculino, porque a sociedade humana é predominante masculina, então caracteriza Deus basicamente como um ser masculino, o coração desse Deus é de uma mãe, portanto seria um Deus, tudo bem, pode ser até um ser masculino, como se é caracterizado, entretanto a sua natureza psicológica é feminina, é como uma mãe. Porque na medida em que o ser fica muito evoluído, ele fica compassivo. E a compaixão é uma natureza feminina, maternal. Então Deus seria um Deus mãe, ou um Deus pai com a emoção de uma mãe, pela lógica do raciocínio que nós estamos fazendo. Independente disso, um ser com uma compaixão transcendental e muito grande. Agora, como é que um ser assim seria capaz de criar um mundo material com as características que nós vemos do mundo material, que nós vamos descrever já já, e aí colocar os seus filhinhos dentro desse mundo material, e aí estaria você como um desses filhinhos, uma dessas criaturas, digamos assim, dentro do mundo material, experimentando a angústia e os sofrimentos característicos de quem está vivenciando a experiência do mundo material. Então aí é que a gente tem que fazer a conexão. Por quê? Se nós estamos ligando a sua existência com a existência de Deus, e você está no mundo material e você quer saber como foi que você veio parar aqui e por que você está aqui, novamente nós temos que entender a mente desse ser. E nós já entendemos que esse ser tem consigo a potencialidade de ser muito compassivo, de ser amoroso. Então por que um ser amoroso e compassivo faria isso
criaria um mundo material completamente em contradição com a sua personalidade divina e amorosa. E aí te colocaria aí dentro para que você tivesse essas experiências todas que você está tendo no momento e que nem sempre são agradáveis, né? Então aí é que a gente tem que conciliar todas essas contradições para poder dar sequência no raciocínio, porque senão você não tem como, então você pode até se entender relativamente, mas você não vai se entender em termos, termos absolutos, em termos do eu propriamente dito, né? Você vai se entender como personagem e você vai apenas circunambular ali no universo autista do personagem e vai ficar por aí. E nós estamos querendo fazer uma coisa que complete o raciocínio e te dê uma noção bastante ampla e panorâmica daquilo que você é realmente enquanto ser real, espírito, tá? E enquanto espírito você é uma parte consequente de um espírito original, que nós estamos chamando Deus. E aí nós queremos saber por que esse espírito original, com essa qualidade de compaixão, criou o mundo material e você está aí, teoricamente, metido aí nesse mundo material com essa confusão existencial, querendo saber o que é que você veio fazer aqui. Então vamos lá, eu vou fechar esse vídeo aqui e vou abrir o próximo para a gente dar continuidade no raciocínio, ok? Namastê.